Olá, pessoal. E tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de custos. Agora é ponto de equilíbrio. Eu sigo fielmente o livro do Evangelho Migliorini. Aqui tem um e-mail, qualquer dúvida, sugestão, comentário. Então, se puder, deixar seu like se gostou do vídeo. Tem mais vídeos aqui da Engenharia de Gestão no canal. Só olhar nas playlists e outras matérias. Então, vamos lá. Ponto de equilíbrio. É nada mais do que uma situação em que a empresa não apresenta lucro nem prejuízo. Essa situação é obtida quando se atinge um nível de vendas no qual as receitas geradas são suficientes apenas para cobrir os custos e as despesas. Então, acima do ponto de equilíbrio, haverá lucro operacional. Contábil, econômico ou financeiro. O ponto de equilíbrio contábil considera os custos e as despesas contabilizadas. O econômico considera além dos custos e despesas contábeis, custos de oportunidade, e o financeiro considera desembolsos, não considerando os valores não financeiros como depreciação e amortização. Então, um exemplo aqui, tem os dados, né? Do PV unitário, custo de despesas variáveis, custo de patrimônio, etc. Então, vamos calcular todos os pontos de equilíbrio. Primeiro, o contábil. O contábil é custos de despesas fixos dividido por PV unitário menos CVU e DVU. Então, o custo de despesas fixas está enunciado que é 155.820 dividido por 927, que é o preço de venda unitário, menos CVU e DVU. Está enunciado que é 556. Dá 420 unidades. O ponto de equilíbrio econômico é igual ao custo de despesas fixos mais o custo de oportunidade dividido por PVU menos CVU e DVU. Então, o custo de despesas fixas é 155.820 mais o custo de oportunidade que está no enunciado que é 26.712 dividido por 927 menos 556, que dá 492 unidades. Aí vai estar custo de despesas fixas, mas na verdade é custo de despesas fixos, né? Esse fixos tem que concordar com os dois, né? Com o primeiro. Então, na verdade, tá na despesas fixas fica mais... faz mais sentido, né? Mas fixos é o certo. Então, toda vez que você vê despesas, custo de despesas fixas, despesas fixas. Mas enfim, vamos ponto de equilíbrio financeiro. É custo de despesas fixos menos depreciação dividido pelo PV unitário menos CVU DVU. Que vai ser 155.820 menos a depreciação dividido por 927 menos 556, que dá 360 unidades. Então, vamos fazer um exercício. Então, tá os dados, né, para determinar o PEC, PE e PF. Então, o PEC é custos de despesas fixas de PV unitário menos CVU DVU, que dá 160.000 dividido por 400 menos 300. Tudo está anunciado, que dá 1.600. Então, PE, custos de despesas fixas mais custo de oportunidade. Então, ó, 160.000 mais 0,06 dividido por 12, que 6% ao ano eu vou passar para mensal, porque os outros dados estão em mês, né? O custo de despesas fixas está em mês, depreciação está em mês, então tem que passar o custo de oportunidade para o mês também, né? Então, vezes o patrimônio líquido, o custo de oportunidade vem do patrimônio líquido, dividido por 400 menos 300, que dá o PI vai dar 2.400 unidades. Agora, o financeiro vai ser 160.000 menos a depreciação, dividido por preço de venda unitária menos custos e despesas variáveis unitárias, que dá 1.400 unidades. Agora, ponto de equilíbrio, aplicação para múltiplos produtos. Quando se tem produtos com margem de contribuição diferentes, torna-se difícil determinar o mix de produção e vendas no ponto de equilíbrio. Nesse caso, esse ponto de equilíbrio é proporcionado por qualquer combinação que resulte em margem de contribuição igual aos custos e às despesas fixas. Então, exemplo mesmo, a margem de contribuição. Supondo que os custos e despesas fixas mensais sejam de 30.000, determina o ponto de equilíbrio. Aqui tem os dados do produto A. Então, o ponto de equilíbrio vai ser custos e despesas fixas divididos pela margem de contribuição unitária. Então, nesse caso, é 30.000 dividido pela margem de contribuição unitária. De 400, que é a mesma margem de contribuição, que dá 75 unidades. Então, essa quantidade corresponde a 75 margens de contribuição de R$400, o que equivale a 75 unidades do produto A ou do produto B. Pode ser 50 do A e 25 do B,
60 do A, 15 do B, tanto faz. Independentemente das quantidades de cada um. Então agora com diferentes margens de contribuição. Aqui estão os dados do exercício, com margem de contribuição diferente. Então dá para fazer da seguinte maneira. Primeiro pelo mix de produtos. Então a participação nas vendas ou análise vertical da quantidade vendida é o primeiro passo. Então o total da quantidade vendida é 200. Então que o A representa 25%, que é 50, dividido por 200. O produto B representa 15% e o produto C representa 60%. Ok até aqui? Então, a margem de contribuição unitária média ponderada vai ser 160, que é a margem de contribuição que está no enunciado, na tabela, do A, vezes o ponderamento, que é 25%. Fazendo a mesma coisa para o B, 250 vezes 15%, e para o C, 500 vezes 60%. Aí eu somo todos esses resultados, dá 377,50. Então, ponto de equilíbrio vai ser custos fixos e despesas fixas, dividida para a margem de contribuição da média ponderada. Que vai ser 45.300, que está lá, supondo que custos e despesas fixas mensais de 45.300, dividido por 377,50. Que dá o ponto de equilíbrio a 120 unidades. Então, mix de produtos em que ocorre o equilíbrio. Então, é 120 unidades vezes 25%, que é 30 unidades do produto A, vezes 15% do produto B vai dar 18 unidades, e 120 vezes 60% do produto C que dá 72 unidades. Então esse é o ponto de equilíbrio do mix de produtos. Então além dessa combinação pode ser obtidas outras por tentativa e erro. Então outro jeito é o ponto de equilíbrio em valor de receita. Então nesse caso considera a relação entre os custos variáveis mais as despesas variáveis de um mix de produtos e as receitas correspondentes. Então, vamos supor que a receita de vendas é 500 mil, que isso eu vou dizer que é 100%. Então, menos CPV, 300 mil, que é 60% da receita de vendas, menos despesas variáveis, 50 mil, que é 10%, que é igual a margem de contribuição, que é 30% da receita de vendas. Isso estou colocando no enunciado. Menos custos fixos, despesas fixas e lucro operacional. Então, assim, a cada R$1 de receita correspondem a 0,70 de custos e despesas variáveis. Entendeu? Porque... E despesas variáveis e 0,30 de margem de contribuição. Porque dá 70% que é custo do CPV mais o DV, né? 60 mais 10. Então, o ponto de equilíbrio vai ser a receita, vai corresponder a receita R, que é igual ao CV e DV mais CF e DF. Então a gente está dizendo ali que CV e DV, ó, R$1 de receita responde a 0,70 de CV e DV, custos variáveis e despesas variáveis. Então a gente pode dizer que R é igual a 0,70R, porque CV e DV corresponde a 0,70R. Mais custos fixos e despesas fixas, que é 100 mil mais 30 mil, que dá 130 mil. Então isolando R, a gente vai ter que o ponto de equilíbrio vai ser 433.333 em valor de receita. Então, intervalo de variação relevante. Compreende a capacidade de produção instalada. Abaixo dessa capacidade, a estrutura seria menor. E acima dessa capacidade, haveria necessidade de aumentar a estrutura. E, portanto, os custos fixos. Vamos supor que eu tenho uma fábrica com produto, eu estou produzindo demais, então vou ter que alugar um novo galpão, né? Então muda os custos fixos, né? Então, isso é um intervalo de variação relevante. Então, deficiências e limitações do ponto de equilíbrio. Considerar a mão de obra direta custo fixo e não custo variável. A própria maneira de classificar os custos em fixos e variáveis pode resultar em divergência. E as despesas que ocorrem em um período, como gastos com propagandas, têm efeitos que serão sentidos em períodos seguintes. E com relação às economias e deseconomias de escala, ao aumentar a produção, as empresas podem conseguir um aumento de volume maior que o custo de produção. Falta de sincronismo entre receitas e despesas. Então, questões teóricas. Qual é a classificação dos custos que necessita ser feita para calcular o ponto de equilíbrio? Então, os custos devem ser classificados em custos fixos e variáveis. Qual é o efeito provocado no ponto de equilíbrio se classificarmos um custo fixo como variável quando toda a produção do período for vendida? Então, não existe efeito nos estoques nem no lucro. E quando somente parte da produção do período for vendida? Então, aí, o custo de estoque será supervalorizado e o lucro subvalorizado. Vamos supor que uma empresa esteja vendendo 10 unidades mensais de seu único produto. Observando o gráfico do ponto de equilíbrio da empresa, vamos
que ocorre na nona unidade. Que análise você faria dessa empresa? Então, verificaria que existe uma margem de segurança operacional, porém pequena. Neste caso, a empresa deveria aumentar o preço para aumentar a margem de contribuição ou incentivar as vendas desse produto. Caso uma empresa aumente o preço de venda do seu produto e mantenha o mesmo volume vendido, que efeito isso provoca no ponto de equilíbrio? Então, o ponto de equilíbrio em quantidade será reduzido, pois haverá maior margem de contribuição. Se o produto X tem margem de contribuição de R$10 por unidade, os custos mais despesas fixas totalizando 1.000 no período, quantas unidades seriam necessárias para proporcionar um lucro de 100? Então, é 1.000 mais 100 dividido por 10, que dá 110. Né? Então, se eu vender 110 unidades, eu tenho um lucro de 100. Considere que uma empresa tem uma linha diversificada de produtos e que essa tenha margens de contribuição diferentes. Como determinar o ponto de equilíbrio dessa empresa? Então, pondera-se a margem de contribuição com base na participação no volume vendido. Igual o exemplo que a gente fez ali atrás. Então, agora exercício prático. Então, tem 4 exercícios, né? Letra A, B, C e D. Vamos fazer os 4. Então, uma empresa fabrica... Então, calcule o PEC da empresa. Então, PEC, CPV unitário. Primeiro, calcular o preço de venda unitário, que vai ser 85 milhões, que vai ser a receita de vendas, dividido pela quantidade vendida, que dá 17.580. E o custo variável unitário vai ser o custo de despesas variáveis dos produtos vendidos, dividido pela quantidade vendida, que dá 10.548. Então, PEC é custo de despesas fixas, dividido pelo PV unitário, menos CVU e DVU. Então, o custo de despesas fixas é 11.363.712, dividido por PVU, CVU e DVU, que dá 1.616. Então, agora o ponto de equilíbrio econômico. A letra B, calcule qual seria o ponto de equilíbrio econômico se o lucro operacional fosse de 25% sobre o custo de despesa no ponto de equilíbrio. Então, o lucro de 25% sobre os custos de despesas variáveis, que vai ser 25% de 11.363.712, que dá 2.840. Então, esse é o custo de oportunidade. Então, também tem que fazer o custo de despesas variáveis dos produtos, vezes 25%, dividido pela quantidade vendida, dá 2.637. Então, o ponto de equilíbrio econômico vai ser uns 1.363.000, mais custo de oportunidade, dividido por PVU, menos 10.548, que é CVU, mais esse 2.637. Que vai representar 25% dos custos fixos, né? Que vai dar 3.232. A letra C. Supondo que você desejasse um lucro operacional de 30% do preço de venda. Qual seria o PE? Então, vai ser, o preço de venda vai ser 30%, né? 5.274. Então, o PE vai ser 11.763.702 dividido por preço de venda, menos custos variáveis unitários e despesas variáveis unitárias, mais os 30%, né? 5.274. Dá 6.404 unidades. Letra D. Considerando que essa empresa tem uma dívida, ela vai ser paga em 6 parcelas fixas anuais, vencendo a primeira nesse ano. Então, qual é o seu ponto de equilíbrio financeiro? Então, tem essa dívida, vou dividir por 6, que dá igual 2.109.000 por ano. Então, o ponto de equilíbrio financeiro vai ser custos fixos e despesas fixas, mas essa parcela, ela entra nos custos fixos e despesas fixas, menos a depreciação, que está dizendo que é 25% dos custos fixos. Então, 11.363.000 vezes 25%. Aí dividido por PVU menos CVU e DVU, que dá 1.512 unidades. Outro exercício. Então, determina o preço de venda unitário para que o ponto de equilíbrio contábil ocorra com 250 unidades. Então, a gente tem a forma do ponto de equilíbrio contábil e a gente já tem que vai ser 250 unidades o ponto de equilíbrio. Então, a gente não tem o preço de venda. Então, a gente vai isolar o preço de venda. A gente tem todos os dados menos o preço de venda. Então, 250 é igual a 3.000, que é o custo de despesas fixas, dividido, falta uma barra ali, por PVU menos 750. Então, PVU passa multiplicando, 250 vai passar dividindo, isolando o PVU, vamos ter que dar preço de venda unitário 19,50.
Então, mais um exercício, determina o ponto de equilíbrio. Então, receita de vendas é igual, eu tenho aqui esse valor de 286 mil, que isso é 100%. Custos e despesas variáveis representa 63%. E a margem de contribuição representa 37%. Então, assim, a cada R$1 de receita corresponde a 0,63 de custos e despesas variáveis. Então, a receita, igual a gente fez no exemplo, é igual a CV, DV mais CF e despesas fixas. Então, receita 0,63R mais 43 mil. Então, isolando R, vai dar 116.216. Então, é isso. Eu achei essa parte um pouco mais complicada mesmo. Mas dá pra ir. Qualquer dúvida, sugestão ou um exercício, posto exercício aí nos comentários, eu tento resolver. Tento ajudar, pelo menos. E valeu.